Simbora, meu povo! Tudo certo? Boaz por aqui. Já faz um tempo que a gente não se encontra. A gente já estava aqui na resenha. A gente queria começar já, inclusive, mas Lucas não deixou. Mas faz parte. Né, Lucas? Chegamos. Pronto, bom. Muito bom ter você por aqui, que tem acompanhado o Parola, tem curtido, tem seguido, tem perguntado pela nossa ausência. Que legal, né? Tivemos que dar um tempo aí por causa de outras missões. Mas aqui estamos nós, bem-vindos a mais um Parola Podcast. Hoje nós vamos bater um papo interessante aí com Ícaro Dias. E aí, Ícaro, beleza, meu? E aí, boss, que alegria a gente tá junto aqui. Eu que conheço o Parola muito bem. Hoje eu tô aqui numa posição diferente, mas acompanho, assisto sempre ao vivo aqui o Parola. E que bom poder estar compartilhando com você um pouco da minha vida, da minha história, né? Daquilo que a gente tem experienciado esses anos aí, viu? E o Parola tem sido um podcast muito, muito legal, assim, que tem caminhado por muitas vertentes e tá aqui pra mim é uma alegria muito grande. Boa, a satisfação é nossa, né? Você que veio o primeiro, Pois é. né? Acompanha todos. Pois é. E aí, cara, me diga, agora que você tá aqui do lado de cá, sentado na nossa mesa roxa, Pois é. me diga aí o que você tem de bom pra nos contar. Rapaz, eu vou começar me apresentando, né, pra galera que acompanha o Parola. Eu sou o Ícaro Dias, pai de Lucas e Luan, casado com a Laís, e na verdade vivi uma experiência muito cedo, assim, que marcou minha vida e pra vida inteira, né, uma Sim. experiência que foge, assim, do âmbito natural das coisas. Eu, muito cedo, na verdade, eu nasci e cresci com uma doença chamada adenoide, que é algo que se vê muito, né? Que se trata de uma carne que cresce no nariz, isso de uma maneira mais simples para que você entenda, e obstrui as vias respiratórias. Eu cheguei a um ponto que eu não respirava nada, zero pelo nariz, e isso eu tinha 3, 4 anos de idade. E já não conseguia brincar, já não conseguia me expressar direito. Isso foi me gerando alguns danos. E os meus pais, junto aos médicos, perceberam que o melhor caminho para solucionar isso era fazer um procedimento aparentemente simples e que fazendo aquele procedimento, removendo a adenoide, eu estaria 100%. E aí foi marcado, fez os exames, e aí eu estava lá para que fosse feita cirurgia. Porém, boys, o anestesista ele chegou ali demonstrando estar com muita pressa, e de fato estava, e ele começou a fazer alguns procedimentos que não eram adequados. E um dos procedimentos não adequados foi não consultar os exames antes de partir para fazer anestesia. E sem consultar, ele não chegou à conclusão, ou melhor, não ficou sabendo que eu não respirava pelo nariz. Quem está acompanhando a gente, e já tem alguém, eu já soube de algum caso de adenoide, sabe que tem gente que respira 20%, verdade. tem pessoas que respiram Só 50%. respirar por um lado, né? Exato, exatamente. No meu caso, já era zero naquele momento. E aí o que ele fez? Para me anestesiar, para começar o procedimento de remover a carne, ele pegou um lenço, colocou os medicamentos sedativos ali e colocou sobre minha boca. Ele segurou o lenço para que eu pudesse inspirar aquilo ali e ser anestesiado. Sim. Porém, ele não sabia que eu não respirava pelo nariz. Quando ele fez aquilo, ele obstruiu totalmente minha respiração. Caramba. E quando eu puxei e eu tentei colocar para fora, não tinha como. E aí foi pro cérebro, eu tive um aneurisma cerebral, e aí foi seguido da primeira parada cardíaca ali no hospital. Minha mãe era a única que estava ali me acompanhando, ficou desesperada e começou a entrar em contato e ligar, né, para os parentes para que fossem ali. Meu pai chegou ali desesperado e louco, querendo dar soco na parede, gritando muito, dizendo que não ia aceitar perder um filho daquela forma. Você é pai. Eu também, a gente sabe que, na verdade, a gente nem imagina uma dor dessa, né, de passar por algo assim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 4 anos. Caramba. Eu tinha 4 anos. E às vezes o filho da gente se machuca, coisa besta assim, a gente já viu o verdade, coração na mão, imagine. E aí meu pai tava louco ali, querendo solucionar, e minha mãe começou a comunicar alguns parentes para que fossem ali. E aí, dentre esses parentes, eu tenho um tio que naquela época, ele era o único da família que ele era cristão. Engraçado é que ele tomou essa decisão em casa, assistindo pela televisão, não foi nem indo na igreja, nem nada do tipo. Mas ele tomou a decisão de seguir a Cristo e começou a tentar falar isso pra família. Sim. E engraçado é que ele, na verdade, boys, ele começou a ser taxado de louco, velho. Na época era 1994. Hoje, tipo, se você fala assim, vamos na igreja, alguém que tá
com a gente aí, vou na igreja, Mas vou... é natural, já É normal, natural, né? é normal, independente da sua religião, do Sim, seu sim. credo, tipo, você vai ali na igreja, não tem problema nenhum. Naquela época era totalmente diferente. Tipo, tô na igreja, eu aceito Jesus, era uma coisa meio tipo de alguém bitolado, Sim, de sim. alguém alienado. Até hoje o pessoal fala, né, o pessoal, os crentes são É, alienados. Até hoje, mas naquela época era muito mais, sabe? E o meu tio, pra família, ele era tido assim, tipo, aí é um maluco, até maluco chamavam ele. Aí o maluco, doido e tal. Era tanto que teve uma vez, meu pai até cita isso, que meu tio foi falar de Jesus, alguma coisa assim, na casa de meu pai. Meu pai era tirado a brabo, né? uhum. E meu pai colocou ele pra fora, e quando ele passou, a gente morava no segundo andar, e quando saía do prédio, passava bem debaixo da janela. Meu pai jogou bebida nele, dizia que ele era louco, seu maluco, gritava na janela. Era uma coisa bem escrachada Sim, assim. sim. Só que, no momento de dor, no momento de dificuldade, é aí que a gente chama por Deus, né? Aham. Quando o negócio aperta, ninguém, sabe? Aí chama por Deus. E aí Sim. minha mãe lembrou do meu tio. Mesmo a família toda Uhum. taxando ele desse jeito, lembrou dele. E ela chama um maluco lá pra. Ressuscita o menino aí, né? Pois é. E ele não contou conversa. Eu acho que ele não acho que um ponto legal é que ele não ficou com ressentimento, não guardou mágoa do que ele Sim. tinha ouvido e foi. E aí chegou lá, ele teve uma atitude assim, bem pessoal dele, que foi se ajoelhar e começar a orar, e às vezes até orando alto, e assim, colocando a fé dele em prática, acreditando que uma intervenção divina me traria de volta à vida. E assim, eu sempre falo que ele começa a orar ali por mim, e a minha situação, ela vai piorando. Ela vai, sabe? Eu cheguei a ter mais 2 paradas, no total foram 3 paradas cardíacas que eu tive. O tempo foi passando algumas horas ali, e aí o médico chegou a me diagnosticar com morte cerebral. Caramba. Aí eu fui diagnosticado com morte cerebral. E aí minha família. Aí que o desespero veio mesmo. E um ponto que quando eu falo desse milagre, desse caso, é que um ponto interessante é que o meu tio, mesmo ouvindo tudo que ele, mesmo ajoelhado Uhum. orando, ele ouvia o que estava ao redor Sim, dele sim. acontecendo. E o clima, querendo ou não, fica aquele clima pesado. Mesmo com tudo isso, ele continuou, sabe? E é um ponto assim muito interessante que pra gente tratar, porque a gente vive numa sociedade, velho, que não persiste por nada, É sabe? verdade. Que a gente vive numa sociedade hoje que a galera chama de fast food, né? Que a gente quer os resultados imediatos, se eles não forem imediatos, a gente não tem aquela força de dizer, não, eu vou lutar aqui, eu vou persistir. E foi isso que ele fez, velho. Ele continuou, mesmo com tudo dizendo que não ia dar certo, sabe? E eu acho isso extraordinário, porque assim, eu acho que a fé, ela passa por esse ponto também, sabe? A fé, ela passa por esse ponto de você dizer, velho, eu acredito, mesmo quando todas as circunstâncias estão me dizendo que não, eu acredito, sabe, que isso vai Sim. acontecer. E aí ele continua ali orando. É, foi em média em 3 horas a 4 horas que ele ficou ali, de joelhos, e depois ele relatou que as costas doía muito e ele sentia muita dor, mas ele não pensava em levantar porque ele acreditava que algo iria acontecer e que aquilo ali poderia gerar uma mudança na nossa família, Que legal. sabe? Ou seja, tinha um propósito maior Sim. até do que algo específico ali. Ele permaneceu. Os médicos chegou a dizer aos meus pais que precisavam de uma ambulância para me transferir para um outro hospital, porque alegando que ali não tinha recursos suficientes para poder Uhum. continuar dando sequência ao Sim. tratamento. Só que os meus pais depois vieram saber que na realidade eu já estava com a morte cerebral, então não tinha nenhum outro hospital que ia ter recurso. Que ia poder fazer Na alguma coisa. realidade, eles tentaram fazer isso para de alguma maneira maquiar o erro que aconteceu, É sabe? tirar a responsabilidade de Tirar lá, porque né? eles iam alegar no laudo que a morte aconteceu na transferência Sim, sim. e pronto. Ou seja, eu estava morto, literalmente Uhum. mesmo. E essas eram as palavras dos médicos. E o meu tio continuou. Foi 3 a 4 horas. A família ali na antessala, né, na frente do centro cirúrgico, e o médico sai para dar uma notícia. E branco, não consegue falar. Minha mãe é que tá aparentemente mais calma, se aproxima dele, pergunta o que foi que aconteceu. Ele respirava e não conseguia falar, e aí pense na tensão Uhum. que deve ter sido. Mas eu sei que ele conseguiu erguer a voz, literalmente, e sair gritando ali, dizendo que havia acontecido um milagre, que a criança tinha ressuscitado, Que legal. sabe? E assim, o que eu acho interessante da declaração é que quando ele fala que aconteceu um milagre, ele está dizendo que não foi nenhum recurso que ele tenha Sim. usado humano que tenha revertido a Revertido, situação, né? sabe? Ele coloca realmente em quem de fato fez aquilo ali, Sim. sabe? E aí minha mãe tenta invadir o centro cirúrgico porque a confiança na equipe médica já era zero por tudo que tinha acontecido. E aí minha mãe relata que quando ela tenta invadir, o médico para ela e fala assim: olha, mãe,
Foi tudo muito complicado o que o Ícaro viveu e ele vai ter muitas sequelas. Então se prepare porque você vai ter um filho especial e você vai precisar cuidar dele porque ele vai ter muitas sequelas. Eu tive 3 paradas cardíacas. É tanto que na minha infância, boys, meu peito era fundo. Porque eu não podia tomar choque para ser reanimado. Era muita massagem. E eu era magrinho, meu amigo. Era isso aqui fundo, assim. De tórax. Exato. Muita massagem eu tomei. E aí ele chegou a declarar isso pra minha mãe. Mas assim, minha mãe tentou me tirar dali porque não confiava. Mas enfim, aconteceu, eu fui voltando aos poucos. E pra gente fechar essa etapa, depois de um tempo, os meus pais precisavam fazer novos exames para ver tudo detalhadamente, se eu precisaria refazer a cirurgia, porque a cirurgia não foi feita, para ver quais eram essas sequelas que o médico estava falando. E aí foi feito os novos exames, foi levado para um novo médico. E aí o médico pega o exame anterior à cirurgia e o novo exame, coloca um do lado do outro e diz, rapaz, não é a mesma pessoa. E meus pais não sabiam por quê. E ele fala assim, olha só, eu não tinha mais a adenoide, eu não tinha feito cirurgia. Nem fez a cirurgia. Não fiz a cirurgia, não tinha mais adenoide. Sim. E eu não tenho nenhuma sequela de tudo que eu fiz. Que legal. De tudo que eu passei. Então, assim, foi algo completo pra minha vida, assim. Um milagre milagre, literalmente um milagre, assim, algo divino, algo de Deus, sabe? E, assim, a minha família foi toda impactada por isso. O meu pai, que não queria nem ao menos saber de nada relacionado à religião, começou a caminhar nesse segmento, minha mãe. E aí isso fez com que toda a minha família, de alguma maneira, passasse a acreditar, porque depois de um episódio desse não tem como não, né? Não tem como não acreditar, né? E aí isso aí, na verdade, foi um selo pra minha vida, sabe? Eu cresci ouvindo isso, porque eu tinha 4 anos. A memória que eu tenho é mínima possível, mínima possível. E a memória que eu tenho, eu acho que é porque eu cresci ouvindo tanto falar que vai ficando, sabe? Sim, é verdade. Mas assim, é muito pouca. Então eu cresci ouvindo isso, ouvindo dos meus tios e tios distantes, dos meus pais. Meu pai começou a falar muito isso, viajar muito e falar sobre isso, sabe? Porque foi algo que realmente transformou a vida dele. Meu pai era cantor de banda, meu pai tinha uma vida totalmente desequilibrada, assim, sabe? Era um cara que vivia, sabe, do jeito que bem queria, e isso fez com que ele conseguisse enxergar a vida de uma outra maneira. Seu pai era laranja mecânica? Laranja mecânica. Laranja mecânica. Por aqui. Meu pai foi década de 80, que fez muito sucesso. Meu pai era cantor e guitarrista, e o meu tio, que orou por mim, ele era cantor também da banda. Só que o meu tio, pouco antes desse episódio, ele já tinha saído da banda, de linha de frente, né? Entendi. E aí, meu pai teve a vida dele transformada a partir de um episódio assim tão marcante. E isso selou minha vida, velho. E aí mudou, desse ponto pra frente, mudou a vida de todo mundo dentro de casa. Mudou a vida de todo mundo. O destino, assim, a gente muda. Apesar de que, antes disso até, eu tenho uma avó que ela já era cristã, mãe da minha mãe, e a gente sempre ia pra igreja e tal, aquela coisa de avó, né? Que eu acho que é um hábito que hoje não se vê mais, né? Mas eu lembro, engraçado até saindo um pouco, eu lembro que a gente tinha um vizinho, minha avó, todo domingo de manhã a gente ia com minha avó e tal, tomava beliscão, se ficasse bagunçando, tomava beliscão, mas tava lá sentado do lado dela assistindo o culto e tal. Aí tinha um vizinho que a mãe dele não ia pra igreja, mas passava lá pra deixar ele com minha avó da idade da gente e tal, e ele ia pra igreja também. E eu acho que essa construção também ela é muito legal, né, pra gente. Mas assim, o que de fato impactou a minha vida, a vida da minha família, foi isso. E aí isso vem como uma marca, né, velho? Que não tem pra onde fugir. Eu fui crescendo, criança como qualquer criança, né? Bagunçando e correndo e brincando e tal. Mas isso vai ficando selado, até porque eu viajava muito com meu pai contando isso. E ele sempre me chamava pra dizer, tá aqui e tal. Ah, e você já começou a tirar colo já. Pois é. Engraçado é que eu era tímido. Pense num cara 1000% tímido, velho. E quando meu pai me chamava, eu ficava com a raiva. Pra que vai me chamar? E fingia que tava dormindo pra ele não me chamar. E tal. Aí assim, a gente vai crescendo dentro dessa realidade. E um pouco mais à frente, eu comecei a entender a força que o que eu vivi tinha, sabe? A força que o presente... Ou seja, eu sempre falo, né? Que a vida é um presente que é dada por Deus e a gente precisa realmente usufruir disso. E eu tive um segundo presente porque eu tava desenganado pelos médicos, morto. E tive esse presente de ter a vida devolvida. E aí quando você começa a entender a dimensão que isso tem, a profundidade que isso tem, você não consegue mais viver dizendo assim, foi legal, ou contando só no, sei lá, no churrasco da família, ou no churrasco sabe? Você começa a entender
que isso tem muita força para transformar outras vidas, sabe? Verdade. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender isso, eu fui ainda muito novo, né, na adolescência e já entrando para a juventude, assim, eu comecei a entender que isso poderia ser um ponto assim de transformação para pessoas. E aí foi esse ponto de quebra da timidez, porque eu era muito tímido, velho. Inclusive na minha família, eu acho que se tinha um que alguém ia apontar e dizer, ah, esse cara vai falar, vai pregar, Sim. vai, sabe? Era eu, vai cantar, de jeito nenhum. Ninguém ia nunca dizer, Sim, sabe? sim. Foi algo assim que surgiu. E aí só que você vai entendendo, eu fui criando paixão pela música também, sabe? Meu pai músico, a família toda envolvida Herdou com do pai. música. Hã? Herdou do Do pai. pai. Eu lembro até hoje, assim, que meu pai, eu não sei se essa guitarra ainda existe, meu pai tinha uma guitarra baiana, Sim. que eu quando era criança eu dizia que eu gostava de lilás, né? Eu falava que era lilás. Sim. Aí ele mandou pintar e tal, eu ficava brincando em casa. E aí a gente foi crescendo nesse meio e a gente começou tocando, né? Eu comecei tocando percussão, o Lucas também ali já Lucas toca percussão. tocava. Arrebentava. Aí comecei Imagina. tocando percussão é melhor pra quem é tímido, você fica lá atrás, ninguém bola com você e tal. Aí comecei tocando percussão, mas aí aprendi as primeiras notas no violão, aí já comecei a cantar na igreja, e a igreja eu acho que é um berço fenomenal pra isso, né? Você vê Sim. tantos talentos hoje assim. A maioria sai da Sai da igreja, igreja. né? De alguma É. forma. Eu acho que porque a igreja, ela te dá muito cedo aquela rotina, né? Tipo, o cara que toca na igreja, os cultos, sei lá, 2 vezes por semana, e quando a igreja não tem muita Sim. gente, aí o cara tá lá toda, sei lá, terça, Já terça toquei domingo, na terça igreja. domingo. Já tocou, The Boys? Tocava o quê? Tocava percussão na igreja. Opa, Percussão, rapaz, vírgula. não me casa aqui, viu? Vou fazer um Lulu. Porque tinha a banda central. Não sei se você já ouviu falar, Sim. a banda central que era da Assembleia de Deus. E era um dos maiores corais que tinha, né? Era a banda central e tal. Era o major, tá? Era o maestro... Esqueci o nome dele. Mas daqui a pouco eu lembro. Só que eu entrei pra tocar sopro. Sim. Aí terminou que no primeiro dia ele olhou assim pra mim, né, no ensaio, cheio, velho, cheio, lotado o ensaio. Ele aí olhou pra mim, ele faz o bico aí. Eu não entendi. Ele faz o bico, não sabe o que é o bico, não? Eu fiz o bico assim. Ele parou, não, você não serve pra tocar sopro. Pô, velho, aquilo me entristeceu, viu? Aí terminou que eu comecei a tocar prato. Foi o primeiro mesmo? instrumento que eu toquei. Tava no culto de domingo, lotado a Assembleia de Deus. Tá eu lá com o prato na mão, sem saber o que fazer, porque não ensaiei. Eles pega o prato. nem Eu aí, ensinava. nada, eu segurei o prato. Aí ele, 4x4. Né? Vai ser o hino 212, que é os guerreiros se preparam. Velho, aí começava o bumbo, chamava bum. Aí vinha parará, e eu tinha que... Fechar. Sei que o culto parou umas 3 vezes até eu acertar Ele isso. reclamando, Não! O culto só começava quando ele acertava. Mas vale aí. Mas aí a gente comecei tocando percussão, né? Sim. Tímido lá atrás e tal. E meu pai também, ele gostava de envolver a gente. Meu irmão mais velho, ele começou na percussão, mas já foi pra bateria e tal, inclusive desde muito cedo. E aí a gente se envolveu nisso, só que você vai criando gosto, mesmo com a timidez. E assim, você falando da questão da música, né? Eu acho que a música ela é muito importante, velho. Nessa questão social mesmo. Tanto a música quanto o esporte. Sabe, tem muita gente que cria gosto pela música. E, por exemplo, tinha época que eu ia pra igreja que eu não queria nada contar com o que tava acontecendo Sim. ali. Eu ia porque eu queria tocar, e principalmente quando era Aham. percussão, né? E lá na igreja da gente, era timbal, surdo, Legal, que era uma que bom. parada... Você já pegou a igreja avançada. Pois é, não era só, tipo, o ritmo tech, Sim, não, sim. era... Aí a gente ia, tipo, rapaz, hoje vai rolar e tal, Uhum. o som e tal. Então, assim, você vai sendo, de alguma maneira, quando é mais novo, movido por algo que é, de fato, imediato, que é o que você quer fazer ali, mas você vai ouvindo a palavra, Sim, mensagem sim. de esperança, coisas que vão te construindo como ser humano, Uhum. como pessoa. E aí eu fui criando gosto, peguei os primeiros acordes no violão, por incrível que pareça. Não foi meu pai que me ensinou. Ó que viagem. Sim. É o ditado, né? Casa de Ferreira. É, espeto de pau. Foi um amigo nosso que me ensinou, assim. Sim. Meu pai, tipo assim... Meu pai era muito de incentivar, mas de sentar pra... Não. Uhum. E aí aprendi. Aí eu lembro que teve o aniversário dele, de meu pai, que a galera, rapaz, toca uma música pô, em homenagem a ele e tal, vai. E aí a galera vai empurrando o tímido, Sim. né? E o cara vai, tá bom, eu vou. Aí toquei, fui criando gosto. E aí muito cedo eu comecei a
gostar da música, comecei a compor muito cedo também, nesse segmento gospel. Sim. E aí comecei a pensar em gravar algumas músicas. Meu pai teve um DVD que meu pai gravou, que foram muitas músicas minhas. Aí depois eu tive música gravada por Neto Paz, que era da banda Shalom, não sei se você conheceu. Irmão Lázaro, o finado, né? legal. Gravou música minha. E aí, tipo assim, muito novo, eu comecei a viver essa questão da música, Sim. assim, de maneira muito natural. Não era algo que eu naquele momento estava buscando, mas foi acontecendo. Aí eu comecei a cantar aqui, cantar ali. E aí veio a ideia de gravar um CD. Eu já tinha as músicas que eu mesmo estava compondo. Uhum. E aí, vou gravar esse CD. Aí decidi, procurei o produtor e tal. E aí, do CD em diante, foi 2011, eu acho que eu lancei o primeiro CD. Ainda tem um chão. Né? 2011, eu tinha 20 anos. Eu gravei o CD com 20 anos, velho. Que legal. Eu lembro que eu tava fazendo a faculdade de Direito. E aí, não tava me identificando muito. E a música, quando chama a gente, a música é cruel, né? Tipo, não quer dividir Não com divide ninguém. espaço. Né? Aí eu falei, aí eu tranquei a faculdade e aí gravei o CD e aí pronto. Aí depois do CD eu caí na estrada, velho. Foi mochila nas costas. Legal. E aí a música sendo esse ato de paixão, mas o que chamava a atenção das pessoas era a história. O testemunho. O testemunho, Virou velho. testemunho de vida. Dá o testemunho, sabe? Sim, Tinha sim. lugar que não, música não, testemunho. Eu falei, rapaz, deixa eu vender meu CD. Você se transformou numa carta viva Exato. mesmo. Né? E engraçado, boys, é que eu não entendia isso, velho. Sim. Tipo, pra mim o testemunho era legal, mas pra mim o foco era a música. Mas a força, eu fui entendendo a força que isso tem Uhum. com o passar do tempo, velho. Entendi. Sabe? Porque, querendo ou não, a gente muito novo, a gente quer ver aquilo ali acontecer. Sabe? E a música chama muita atenção. Você tocar com banda, aquela coisa. Rapaz, só quem tá no palco assim entende o quão gostoso assim. É libertador verdade. é isso. verdade. Sabe? Mas assim, o testemunho por trás disso, velho, era um ato assim de. Eu tava lembrando aqui de um evento Sim. que eu fiz aqui na ilha, não sei exatamente onde é que ele acontece, mas é um pastor que ele tem uma casa e aí ali ele monta um palco, uma estrutura legal, durante o dia ele faz ação social e à noite ele tem os shows de várias bandas e tudo mais, aí eu fui convidado pra ir. Sim. E a gente fez o show e tal, e normalmente quando eu faço esses eventos de praça, ou eu começo já falando testemunho, quando eu vejo que a galera tá dispersa, Sim. eu já começo falando, porque todo mundo já vem, tipo, Sim. que viagem é essa Já aí, cria- sabe? Ou eu deixo pro final, a gente faz toda a parte musical, e aí no final eu faço isso. E aí, no final eu fiz, e aí eu chamei algumas pessoas à frente para que queriam ter um compromisso com Jesus a Sim. partir dali e tal. E aí veio muita gente. Aí depois que essas pessoas vêm, eles levam para casa para fazer a triagem. E o que chegou para mim depois, boys, foi que tinha um cara que ele foi pra triagem e disse que ele tinha ido ali, que ele tava rondando há uns 3 dias pra assaltar a casa, velho. Caramba. E depois que ele ouviu aquilo ali, ele foi impactado de tal Impactou. forma que ele, tipo assim, Desistiu. Abortou a ideia. decisão dele ali era mudar de vida agora. Sim. E aí eu falei, Legal. rapaz, e aí, ouvindo essas histórias, velho, eu tive várias coisas assim. Sim. Tiveram várias que eu tenho acesso. Uhum. Tem muitas que você nem É sabe, velho. verdade. Porque assim, desde de que eu gravei meu primeiro CD, eu viajei muito, velho. E às vezes eu olho assim pra tudo que eu fiz e eu falo assim, velho, eu não queria que meus filhos fossem que nem eu, não. Sim. Porque eu era a mochila nas costas mesmo, velho. Uhum. Tem muita coisa que eu passei assim, que às vezes nem comentava com os meus pais, com hoje minha esposa lá, na época que a gente namorava, porque eram coisas punks, difíceis, de você realmente ir se formando ali, velho, entendendo quem você é, sabe? Pra tentar viver de música mesmo. Exatamente, velho. Ou pra viver aquele sonho ali, velho, Sim. sabe? Eu fui criando aquele desejo e tal. E é muito bom, velho. Você vai vendo que é um trabalho que traz resultado. Nem Sim. sempre você tem acesso ao que tá gerando. Tem outro mesmo que até na live que eu fiz ano passado, eu consegui o depoimento desse casal, que foi no Espírito Santo. Foi um lugar que eu toquei de manhã e de noite foram 2 vezes. Que normalmente tem igrejas que tem culto de manhã e 2, 3 cultos de É noite. verdade. E essa tinham 2. E aí o pastor falou, rapaz, vai fazer os 2? Eu falei, vamos. Aí fiz os 2. E nessa correria você não tem acesso a ninguém. Aí eu toquei lá, eu acho que foi 2012, 2013. Aí quando foi 2014 ou 15, eu voltei no mesmo lugar. Quando eu cheguei mais cedo pra passar som e tal, tinha uma mulher me esperando com um bebê no carrinho. Chega, eu me arrepio, velho. Aí quando eu cheguei, ela falou, ó, eu vim mais cedo, que eu queria falar com você. Da outra vez que você veio aqui, eu tinha tido uma briga com meu marido, assim, que a gente tinha decidido se separar. Não tava mais dando, meu marido tava difícil. E ele veio comigo. A gente tinha brigado, mas ele veio. No dia que você contou sua experiência, ele aceitou Jesus.
E aí nós decidimos reatar. As coisas foram dando certo. E nós acreditamos que naquele período foi o período que eu engravidei. Tá aqui minha Que filha. Eu legal. quero agradecer a você, a Deus pela Sim. sua vida. Continue e tal. Eu falei, velho, que massa. E A assim você vai importância. começando a ter essa dimensão, velho. Então, assim, essa marca assim na minha vida, sabe, me impulsionou a viver outras coisas. E até hoje, sabe? Amanhã mesmo eu vou estar num lugar falando sobre isso e Sim. passa o tempo, as pessoas querem ouvir de novo. Você vai em um lugar uma vez, na segunda quer ouvir de novo. Aí tem o pessoal da banda que toca comigo que fala, pô, velho, eu já sei contar essa história Toda toda. hora, Eu falo, né? "Ô, a história é essa, eu vou Sim, mudar, sim. não tem como mudar, né? E uma história dessa nem precisa de uma segunda história, Pois né? é, pois é, pois é. Mas hoje você vive exclusivamente só da música? Você compõe, você toca? Como é que tá a vida? Hoje não mais. Na Uhum. verdade, a pandemia, né, terminou dando essa parada e aí eu decidi dar Entendi. uma reinventada, né? Tava até conversando hoje, falei, velho, agradeço a Deus porque eu consegui ter esse time pra me reinventar Sim. e assim eu continuo e é o propósito da minha vida, sabe? Na verdade, o propósito da minha vida é de alguma maneira ser bênção e ajudar pessoas, Sim. independente de onde esteja. E você pode fazer isso através da música, pregando, testemunhando, onde quer que você esteja, e no seu próprio trabalho, sabe? Sim. Hoje eu desenvolvo um trabalho digital, né, com marketing digital, que eu tenho oportunidade às vezes de tem gente que chega pra mim às vezes desiludido da vida, velho. Entendi. Então assim, aí você deixa de lado o trabalho Aham. e dá aquele suporte. Mas assim, hoje não mais. Hoje, na realidade, essa questão de você estar diversificando renda, hoje eu tenho outras coisas, inclusive Entendi. com filho e tanta coisa, às Sim. vezes é difícil, assim, mas eu acho que é muito gostoso você se sentir útil, você sentir que você tá em movimento, velho. Eu É acho que verdade. pra gente que é homem, a gente que tá, sabe, e ainda com esse vigor assim, é muito legal. Então, assim, hoje, a música ela continua sendo o que pulsa o coração, a missão, né, o chamado. Eu também tenho um trabalho que eu desenvolvo com os jovens da Igreja Batista da Graça. Inclusive, vou passar pra galera estar assistindo também, Sim. tá com a gente aí. E assim, tem um trabalho que eu desenvolvo também, que é uma outra missão também de vida, tá ali acompanhando e coordenando essa galera. Então, assim, hoje a gente já consegue se desdobrar, mas por muito tempo, ó, foram as únicas coisas, assim, foi a música e mochila nas costas. Só que, assim, a idade vai chegando. Vai cansando, né? Hoje eu vou dizer assim, muita coisa que eu fiz, velho, eu não sei se eu teria coragem mais não. Sim. Eu lembro, ó, esse episódio é até engraçado, eu lembro que 2013, a primeira vez que eu fui pro Espírito Santo, até foi a vez que aconteceu esse episódio que eu contei, Sim. eu tenho um amigo que tava morando lá, e eu falei, velho, eu vou desbravar, sabe? Eu vou pra lá, não conhecia ninguém, meu amigo, só ele. Ninguém lá. Sim. E aí eu fiquei, vou, não vou, vou. E aí eu sempre vendi. Até hoje eu tenho umas camisas com alguns dizeres e tal, que quando eu vou em algum lugar, eu vendo com o propósito também de levar essa mensagem Sim. estampada e tal. E aí eu fiz algumas camisas, botei no carro. Eu comprei um carro em uma mais 60 para poder. Eu comecei a viajar muito, eu falei, rapaz, eu preciso de um carro, porque com o carro eu consigo ir com a banda, velho. Sim. Então, porque aí eu mais 4, a gente já Já faz. facilita. Já melhora, porque Já aí já. divide a gasolina, né? E aí eu fui, comprei esse carro, 1,60, e aí eu tinha que fazer valer o carro, velho. Sim. Entendeu? Era uma prestação, batia certo lá. Entendeu? Foram 5 anos sofridos. Aí, velho, eu era pra lá e pra cá. Aí eu peguei o carro, botei as camisas e aí caí pro Espírito Santo. Eu saí de Salvador 9 da manhã, bati lá, era 11 da noite, velho. Só parei quando anoiteceu pra comer mesmo. Sim. E depois fui. Aí eu lembro que eu cheguei lá, era 11 da noite. Aí eu fui cansado da viagem e tal. Eu cheguei na janela assim, eu falei assim, rapaz, eu não conheço nada aqui. Não sei nada, não sei pra onde vai, se eu vou pra esquerda. Não... E na época não tinha como hoje o Waze, não Sim, tinha sim, nada sim. disso, meu amigo. Aí se vira aí. Uhum. Eu falei, rapaz, e agora? E dá aquele medo, né? E assim as coisas foram desenrolando. Conheço uma pessoa aqui que indica pra lá, indica pra cá. E eu vivi isso em muitos lugares, velho. Sim. Teve uma vez que eu fui pra Chapecó, Santa Catarina, também sem ninguém. Na verdade, meu cunhado morava lá. Minha esposa foi visitar ele. Eu falei, ó, vou aproveitar e vou. E aí cheguei lá sem conhecer ninguém, sabe? Hoje eu tenho amizades, tenho igrejas de portas Sim. abertas lá. Então, assim, eu fui muito aventureiro. Eu acho que isso, eu tava até conversando esses dias, uma pessoa conhecida nossa falou assim, hoje ela tem uma estabilidade financeira muito legal. Ela falou assim, mas teve uma empresa que eu trabalhei, que se fosse hoje eu não teria trabalhado e tal. E eu parei pra pensar, falei assim, velho, muito do que a gente vive hoje, ou melhor, tudo do que a gente vive hoje tem a ver com a nossa construção, velho. E a sua Verdade. construção passa pelos lugares que você se dispôs a ir. Sim. E está. Então, assim, eu acredito que eu fui muito construído. Por exemplo, hoje eu percebo que de um cara 100% tímido, eu consigo comunicar muito melhor.
Mas na estrada, meu amigo, ou você se comunica ou então você morre de Tem que fome. desenrolar ali mesmo. Ou Né? você e assim, no início eu tinha ainda dificuldade de Sim. tratar. Por exemplo, tinha várias agendas que quem fechava era eu. Eu tinha banda, e o valor, quem é que fecha isso? Sim. Aí ou você vai aprendendo a comunicar, ou então assim, essas experiências eu acredito que elas me construíram para ter hoje a mentalidade, sabe? E é algo que eu converso com a galera lá da igreja, sabe? Que eu acompanho. E para você que tá assistindo também, velho, se você tem alguma coisa que é possível você fazer, faça. Você nunca vai perder. Uhum. Sabe? Você sempre vai estar. É que nem a frase que hoje os coaches usam, né? Você nunca perde, ou você ganha, ou você aprende. Sim. E eu acho que a mentalidade é mais ou menos essa mesmo, velho. Tá novo, tá com tempo, faça. Ah, tem um trampo ali, é barato, faça. Sim. Sabe? Tem um negócio ali, um evento, vá, meu amigo. E eu fiz isso, velho. Eu acho que foi muito intuitivo, sabe? Aquela questão desbravador, sabe? E eu gostava muito de conhecer os lugares, velho. Entendi. Tipo, eu quero viajar, eu quero conhecer. E eu conheci muito lugar legal, é muito lugar que não queria ter conhecido, não. Tipo aquela cidade lá. Não sei, aquela cidade que a gente não pode pronunciar. Né? Deixa quieto. Mas a sua ideia era viver mesmo da música. Sim. Você saiu buscando e procurando essas coisas. Sim, sim. A minha ideia sempre foi essa. E assim, eu sempre fui muito. Uhum. Tipo, é isso aqui, velho. Eu vou. Agora, por que você não procurou ou procurou e não deu certo uma produtora? Eu não sei nem qual seria o caminho para viver de música. Aliás, vocês aqui devem saber, né? Sim, sim. Qual é sim. o caminho para se viver de música? Rapaz, Principalmente deixa eu ver como é que eu consigo música explicar gospel, isso. né? É. Eu não sei se é porque meu trabalho de música não era bom. É um ponto Era também, bom, né? É um ponto pra. Porque você não pode dizer, não, o problema tá do outro. Vamos ver, né, qual é que tá. Mas assim, rapaz, eu fui por muitos lugares, velho. E conversei com muita gente. Eu fui desbravando mesmo, Sim, sabe? sim. À medida que eu ia tendo contato, eu fui tendo mais contato, eu fui tentando. E assim, não é tão simples assim, sabe? Uhum. Você viver de música não é tão simples assim, sabe? Partindo agora, esse mercado gospel, ele já é um pouco mais difícil, ou bem mais difícil. Porque assim, ó, o público do Parola não é religioso, né? Aqui a gente Sim. vai ter gente de tudo que é religião, mas assim, no meio, pra a galera entender, no meio evangélico, a galera confunde muitas coisas. Do que é profissional, do que é espiritual. E às vezes, essa confusão, velho, faz com que você não consiga ter o essencial, que é. Entendi. Porque, A por renda. exemplo, na música, cara, o investimento é alto, sabe? Tudo que você faz é muito caro. Sim. Se você não consegue ter a contrapartida para pelo menos você conseguir lançar uma música, você lançar. Não tem condição. E no meio gospel, essa conta quase sempre não fecha, sabe? Entendi. Por exemplo, você sempre vai estar investindo muito mais do que você vai estar tendo retorno. Eu falo na minha realidade, Sim. de um cara independente, que não, na verdade, cheguei a ter conversa com gravadoras, mas as coisas não terminaram não caminhando, porque assim, a princípio, a gravadora ela já é outro ponto, ela já é o mercado. Vende, tá vendendo, estourou, tem sucesso. Sim. A gravadora não quer saber se o seu trabalho é de Deus ou não é, Com sabe? certeza. Ou grande parte dela, sabe? Eu não vou dizer que isso não é um ponto ali de avaliação, mas na maioria das vezes não. Mas o cara não quer saber. Pois Deixa eu ver aqui se tem inspiração. Né? Ele é muito inspirado, não tem essa... Então, assim, passa por isso. E querendo ou não, meu trabalho ele sempre foi muito esse esforço braçal, sabe? Entendi. Por exemplo, hoje a gente não tem mais CD. Mas uma época que pra mim era legal é quando tinha. Porque eu vendi muito CD, velho. Tipo assim, na minha realidade. Por exemplo, com mochila nas costas, eu cheguei a vender quase 7.000 CDs do meu primeiro CD, velho. Legal. Só eu, não tinha loja, ninguém. Sim. Só eu, mochila nas costas, vamos nessa, velho. Então, assim, pra mim foram conquistas legais. Aí do segundo eu ainda vendi uns 3, 4 mil, que foi já nessa fase de você não ter mais o digital veio tomando tudo e tal. Então, assim, eu acho que o fato de não ter chegado, eu não sei se também não era da vontade de Deus, Sim. eu não sei se o trabalho também não era bom, eu não sei o que foi, mas eu acho que são muitos fatores que agregam para que você chegue, sabe? E assim, eu acho que não foi para ser, mas assim, não é algo que eu desisti. Por exemplo, hoje, você falou de composição, hoje eu componho muito menos, mas absurdamente menos. Porque 2 filhos, sabe? Você já termina tendo outras atribuições e a composição, ela basicamente surge do seu tempo ocioso. O que eu tinha com 17, 18 anos. Sabe? Não tinha nada a fazer, escola ali e tal. E violão na mão, violão na mão, violão na mão. Sabe? Eu devo ter, assim, gravadas minhas, eu acho que umas 50 músicas.
sabe? Umas 50 músicas gravadas. É porque ontem eu vim de um tempo na igreja onde quem tinha o dom não poderia cobrar por ele, né? Então, se você era músico e tinha uma banda, você tinha que viver de oferta mesmo. E era uma merreca. E eu pensei aqui agora, e não foi das conversas antes, né, Lucas? Foi daqui agora, desse exato momento. As pessoas tiram muito isso de, não sei, Sim. se de Paulo, né? Que ele era artesão Sim, e sim, vivia de oferta das ofertas, pessoas. Pô, mas aí E era uma dó. outra cultura, Sim, velho, uma outra sabe? realidade, né? É uma outra realidade, assim, eram outros tempos, as coisas elas eram muito mais comunitárias de Sim, fato, sim. compartilhadas. É verdade. Hoje a gente vive num sistema capitalista, Uhum. assim, por mais que você seja movido a doar, a dar, mas assim, você recebe esporadicamente. É Mas a verdade. qual é o valor de cobra Sim, esporadicamente, com entendeu? certeza. Então, assim, sabe, você precisa ter de alguma maneira algo que lhe mantenha, até para que você desenvolva a sua função com a cabeça pensando naquilo, É velho, verdade. sabe? É verdade. Então, assim, é como eu tava falando, o problema na minha ótica é que às vezes as coisas se confundem, velho. O natural com o espiritual, sabe? Sim, Espiritualiza o que é natural, naturaliza o que é espiritual, e aí fica uma confusão, velho. Essa parte financeira, ela é necessária, é verdade. sabe? A própria Bíblia fala, né? Que você não pode amar o dinheiro, Sim. sabe? Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, a mamon. Uhum. Sabe? Mas assim, a conversa nem é essa. A conversa é o dinheiro para o necessário, não é dizer, verdade. não, velho, o cara tem que ganhar muito. Sim. Não, e outra, se ele ganhar muito, qual o problema? Se ele Sim. tiver o coração e a motivação certa, ele vai entender que aquilo O ali problema não tá nem na quantidade, né? Tá Exato. no coração da pessoa mesmo. Exatamente. Então, assim, voltando para a ideia, a questão da música, às vezes, é mercadológica, é que, às vezes, quem tá no topo, sabe, é ovacionado, tem realmente atendido aquilo que é necessário, Sim. sabe? Porque, assim, eu acho que é necessário e eu acho que quem chegou, seja em qual que seja o mercado, sabe? Pode ser no gospel, o cantor X, que eu não vou nem citar nome, mas o cantor X tem um valor Y para chegar em tal lugar. Sabe? Eu acho que é justo, velho. Sim. Eu acho que é justo. Sabe por quê? Às vezes a pessoa fala assim, sei lá, eu vou dar um valor. Chico cobrou 120 mil pra ir em tal lugar. Aí parece que o cara que tá cantando, ele pega 120 mil, coloca no bolso dele. E acabou, né? Não é, velho. Sim. Quantas pessoas estão trabalhando ali para que aquilo aconteça? Quantas pessoas estão recebendo? E a logística, e o escritório que recebeu você, Sim. e toda a parte contratual, e o imposto. Então, assim, a questão é toda essa. E o fato, né, onde foi de onde a gente veio, de eu não ter chegado, eu não sei o porquê, sabe? Uhum. Mas assim, isso não é um ponto pra mim de frustração e muito menos de desistência, sabe? Sim. Possa ser que um dia a minha renda venha disso, mas mesmo que não vier, sabe? Eu vou continuar fazendo porque eu entendo que a marca sobre a minha vida lá atrás foi algo que foi um presente de Deus e eu não vou deixar de fazer isso pelo fato de não ter concretizado um desejo meu Sim. de viver exclusivamente. E eu confesso a você assim, que o meu desejo sempre foi viver exclusivamente. Eu sempre fui muito rígido, assim, eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou. E assim, só que tem alguns momentos que isso vai pesando, Entendi. sabe? Quando você vai... por exemplo, quando eu comecei com o meu primeiro CD, eu acho que eu namorava só. Então eu morava com os meus pais. Uhum. Então qualquer tipo de renda que eu tivesse a partir daquilo, era pessoal, era meu. Sim. Aí eu noivei, aí eu casei, aí eu tive o primeiro filho, aí você fala, Sim. pô, aí o negócio já vai ficando mais Verdade. pesado. Sabe? Mas assim, eu entendo isso como um propósito e assim, eu prefiro acreditar que isso não se concretizou porque não foi da vontade de Deus mesmo, sabe? Porque acho que se a gente for conjecturar, você fala, mas por que X chegou? Sim. Por que Y não foi? Porque o cara ganhou The Voice também não foi pra lugar nenhum. É verdade. E o cara que não ganhou, sabe? E aí Sim. você não tem uma lógica, uma regra pra você tentar, sabe? É porque cravar viver isso. da arte no nosso país já é complicado, né? E o nicho da música, sei lá, da música religiosa em si, ela é Sim, complicada sim, mesmo, ela é difícil, porque passa por todos esses fatores, Exato. mas você que agora trabalha com a questão de mídias sociais, Sim. será que agregar isso, né, as plataformas digitais, Spotify, Deezer, isso também pode ser uma maneira legal, né? Sim. Porque você tem o master, né, de todos os seus... Isso. Pegar isso e transferir para as plataformas. Só não é tão fácil assim. Não é tão simples, não? Não, de você colocar sim. De você estar lá presente sim. Mas de você ganhar por isso, não. Sim. Porque para que você venha ganhar por isso, você tem que ter eu
esqueci o nome, streams, né, Lucas, que fala? Streams, você tem que ter um número de streams Uhum. ou de visualizações Entendi. altas para que você consiga chegar nisso. Isso requer um investimento. É É óbvio. porque tudo é investimento. Tudo não tem requer um jeito. investimento. Então, assim, se dessa fonte você não consegue nem que ela se pague, Aham, termina ficando é verdade. inviável. Mas, assim, todos as minhas músicas, CDs, tudo tá disponível. YouTube, Spotify, tá tudo disponibilizado. Você- Ah, Fale. Você Se tem isso eu vai ia gerar perguntar alguma quantos renda. álbuns você tinha. quantos álbuns? Sim. Eu tenho... que foram CDs mesmo, foram 2. Depois eu gravei mais um EP, que foi em 2019. Que foi quando o meu primeiro filho nasceu. Aí eu Legal. parei por aí, tinha mais alguns singles pra lançar, de músicas assim já encaminhadas, e foi quando logo estourou a pandemia, que aí eu voltei a compor, a gente em casa, né? Entendi, Aí sim. você volta a compor. Só que como eu comecei a me envolver com outros projetos e tudo mais, inclusive o Estúdio Cash aqui também, aí você termina a cabeça, velho. Se você não tem um tempo ocioso, você não consegue Você compôs, dar né? conta. E assim, por exemplo, eu fazia muita música para outros cantores também. Na verdade, não era nem encomendado. Eu fazia muita música e as pessoas me procuravam, eu mostrava e às vezes eles se interessavam em gravar e gravavam essas músicas. E aí, mas eu tinha muita música. Hoje eu não consigo. Hoje as minhas composições elas Entendi. são mais específicas por conta do tempo também, né? Eu componho mais. E dizem que isso é um mercado também, né? Você mercado. compor e vender as suas músicas. É um mercado. É um mercado, inclusive, um mercado muito, muito rentável, né? Uhum. Que tem muitos compositores hoje, assim. Inclusive, em Salvador, tem muita gente muito bem, assim, nacionalmente. Tá? E isso vale para o mercado e para o gospel também. Mas é fechado também. É fechado, mas eu acho que tudo é questão de resultado, velho. Uhum. Sabe? Não tem para onde você correr, assim. Se você pega uma música que tem um resultado, Sim. as pessoas começam a olhar para isso, sabe? Agora, essa ideia não tira um pouco a mítica que existia antigamente de que tudo não é que ele não seja inspirado por Deus, Sim, sim, né? sim. Claro. Mas não tira aquela mítica de eu deitei e tive uma sonho com a música. Também não é que não possa acontecer, existir. Sim. Mas a gente caminhava muito nisso, né? Sim. E o trabalho de composição é um trabalho que dá trabalho. Você criar uma música dá trabalho, arranjos dá muito trabalho. Eu lembro que minha família gostava muito assim de Álvaro Tito. Não sei se você não conhece. Você conhece? É. Ele é referência É. no meio. E ele fala que na época dele ele era muito discriminado, Sim, sim. porque ele tinha a base do jazz, do blues, Sim, né? sim. Todo chamava ele de o Stevie Wonder brasileiro e do gospel quando acaba. E ele veio mudando mesmo Sim. assim na época dele, 90 por aí, mas hoje é tudo, né, uma linha só. Na verdade, a música cristã, a música gospel, ela vem vivendo e avanços, né? E paradigmas vêm sendo quebrados, Sim, como sim. você falou do Álvaro Tito, e talvez ele seja um dos responsáveis por esses avanços, porque tinha igrejas que não permitia bateria, É verdade. que não podia por isso e aquilo. Então, assim, o que eu fico feliz, boys, é que hoje esses aspectos religiosos que oprimiam muito, hoje eles foram quebrados e muito, sabe? Sim. Hoje a liberdade que você tem com relação ao culto, com relação à adoração, com relação a entender quem você é como cristão e tudo mais, é muito maior do que É antes, verdade. obviamente. É como eu falei da época do meu tio. Em 1994, meu tio era taxado como louco, velho, como alienado por conta da fé que ele carregava. Sim. Hoje você já vai na igreja tranquilamente. Inclusive, nós brasileiros, a gente precisa ser grato por isso, porque com tudo que a gente vive no nosso país, Sim. essa liberdade de expressão a gente É tem. tranquilo, é verdade. Sabe? A gente tem hoje alguns movimentos que tentam, né, meio que aqui não pode, aquilo Sim. não pode. Mas assim, de alguma maneira você tem a sua liberdade, É verdade. sabe, preservada no meio de tudo isso. Mas com relação à música, a gente viveu e vive grandes avanços, assim, com relação à forma de se expressar, com uma forma de cantar, sabe? E eu acho que vem E de misturar os ritmos, né? Exatamente. A sabe? igreja antigamente era muito reticente para um violão, por exemplo, né? Exato, Era exato. coisa de boemia, principalmente Exato. aqui. E abriu muito esse... Ou até de rotular, né? Por exemplo, a gente tá na Bahia, sabe?
A nossa cultura é essa. É A verdade. música baiana é essa. Exatamente. Então, antigamente não podia tocar Sim. música baiana, sabe? Se Então já Lucas é Negão desse jeito, subir com o timbal no culto, já era. Pois Acaba é. o culto. Não é verdade? Pois é, então assim, hoje você já tem, sei lá, uma salsa, um forró, Sim, a gente já sim. teve banda de forró. Que eu, assim, o que eu acredito e penso muito sobre a música, sabe? Por exemplo, meu pai foi de uma banda de axé. Sim. Os meus CDs, eu não sei se você já ouviu algum, mas eu depois vou te mandar pra você dar uma olhada. Já escutei o Abapai. Isso. Eles são numa pegada mais pop rock, Sim, mais sim. pop, assim, porque é o que eu gosto, sabe? Mas, assim, hoje na igreja você tem banda de forró, você sabe, você consegue. E o que eu acredito preservando a mensagem, preservando a essência, sabe? Porque, assim, a música sacra, né? Acho que Sim. ela tem uma mensagem a passar, sabe? Ela tem um propósito a cumprir, como eu falei da minha vida. Tem um propósito a cumprir através Verdade. daquilo. Então tem coisas que vão fugir, Uhum. sabe? Tem coisas que, tipo, não, na minha concepção, na minha ótica, não cabem, Sim. sabe? Mas, poxa, se você preserva a essência, a mensagem e o propósito, o ritmo é de menos, É velho. verdade. Eu já vi vídeos da África, a galera lá dançando daquele jeito deles. E não tem como ser de outra forma, Pois né? Tá na África, vai ser pois como? é. Então, assim, eles conseguem adorar, né? Como a gente Sim, fala, sim. cultuar da maneira deles, É cara. verdade, é verdade. E a gente tava conversando aqui, você pegou então essa caixinha da música e agora tá com marketing digital, Isso. né? E tá gostando do marketing digital, que é um universo também totalmente, não sei se é novo, ou é eu que conheço há pouco tempo. Na verdade, ele se tornou conhecido há pouco tempo. Sim, Tem anos já essas plataformas. E assim, hoje eu atuo mais especificamente no marketing voltado a marketing de afiliados, porque o marketing digital ele é amplo, sabe? E assim, hoje você vai ter inúmeras profissões surgindo ou sendo fortalecidas agora que ao longo dos próximos anos vão ser altamente requisitadas sim, em um mercado que é novo, sabe? Ou um Entendi. mercado que já existe, mas está se fortalecendo. Por exemplo, eu tenho um dado que eu vi, eu não lembro a fonte, mas assim, e eu não vou dar o dado exato para também não falhar, mas eu vi que aproximadamente 50% dos brasileiros, aproximadamente isso, fizeram a primeira compra na internet, usaram o cartão de crédito na internet, no momento da pandemia. que legal. Então, assim, a pandemia ela deu uma É acelerada verdade. em várias coisas e o marketing digital não foi diferente, Sim. sabe? Ela deu uma acelerada para fazer a gente entender que a gente pode ter conhecimento, que a gente pode assistir aulas sem sair de casa, ver lives, É verdade. sabe? Ser acrescido. E é basicamente nisso. O mercado que eu trabalho, ele é um mercado que proporciona cursos às pessoas que você consegue assistir de casa. Por exemplo, esses dias eu fiz a aquisição de uma plataforma de finanças que eu pago mensalmente e eu tenho aulas disponibilizadas ali por especialistas. Eu assisto a hora que eu quiser. Inclusive, legal. tem mais de um mês que eu paguei e não assisti nenhum ainda. Tô me cobrando a isso, né? Trabalhando. Falei, não é possível, velho. Tô pagando e não. Mas assim, e acontece muito isso, da pessoa às vezes pagar e não ver, por conta da ansiedade da nossa Entendi. geração, né? Mas assim, o mercado digital, ele só cresce, velho. E ele não tem um outro caminho a tomar, sabe? Porque cada vez mais que você traz comodidade, conforto, sabe? Cada vez mais que você traz segurança. Deve Porque ser. as pessoas hoje se sentem mais seguras de fazer uma compra na Uhum. internet. Então, assim, isso vai crescendo. E às vezes tem gente que fala assim, mas isso pode saturar. Rapaz, Eu não acho tem difícil. como, Eu acho que a internet ela criou um caminho irreversível para muitas coisas. exatamente. Até porque reduziu custos, né? Exatamente. Se hoje um espaço desse aqui, uma pessoa pode gravar centenas de cursos, Exatamente. entendeu? Exatamente. E não ter mais funcionários, e vende o curso para a mesma quantidade ou até Exatamente. mais de alunos. E né? os pontos positivos são... eu vou falar o positivo e o negativo. Sim. O positivo é você assistir a hora que você quiser. Não posso assistir de manhã, você assiste de tarde. Sim. A aula vai estar disponibilizada para você. E o conteúdo, ele é óbvio que assim, a gente não pode também, de alguma maneira, excluir a aula presencial. Sim. Ela tem uma pegada diferente. Ela tem uma, sabe? Mas assim, hoje você consegue encaixar no seu horário, você consegue assistir sem sair de casa. Sim. Você, tem um filho, só não consigo de dia, só de noite. Você consegue assistir Exato. de noite. E para mim, o ponto negativo, e assim, é essa questão das pessoas hoje procrastinarem, às vezes comprarem É verdade. por um ponto de ansiedade Uhum. e nem assistirem. Ou seja, a gente está cercado de muito conteúdo, muita São coisa muitas boa, informações. mas a gente não tá vendo nada. É verdade. Ou a gente não foca em nada para dizer assim, rapaz, por exemplo, quando eu iniciei no marketing digital,
foi essa época da parada da pandemia. Uhum. Eu tava com as atividades da igreja lá online, eu tava mais em casa e eu sempre vi anúncios. Sabe? O marketing digital é assim, não sei o quê. Uma vez eu tentei por conta própria, eu não tive, tipo, não sabia pra onde ia, velho. Aí vi o cara falando, não, tem um curso que te ensina, não sei o quê. Eu falei, rapaz, eu vou ver esse negócio aí. Aí comprei. Aí fiquei, não, amanhã eu assisto. Não, depois de amanhã eu assisto. Aí tava na casa de minha mãe, falei, eu vou ver uma aula aqui, depois eu assisto. Eu falei, velho, eu preciso fazer isso aqui, sabe? Até o dia que eu parei mesmo em casa, sentei, falei com Laís, minha esposa, falei, ó, segura o pequeno, na época só tinha Lucas, eu preciso assistir isso aqui. Entendi. Eu peguei 3 dias, velho, com caderninho, como se eu estivesse numa aula mesmo. E aí, Mas são vendas mesmo. Você tem que fazer vendas no caso. isso, atualmente, esse mercado de afiliados que eu trabalho vendendo outros cursos, Entendi. sabe? Eu posso vender o mesmo curso que eu fiz, eu posso vender outros cursos. Então Uhum. você, de alguma maneira, vai apresentando para as pessoas com base na necessidade delas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo a você. Na época da pandemia, Lucas chegou para mim e falou assim, velho, meu pai tá querendo fazer um curso de violão, meu pai tá querendo aprender a tocar violão. Aí, online, eu falei, pô, velho, sabe, eu vou procurar um curso aqui pra ele, sabe? Ele nem cobrou comigo, mas assim, nada mais é. A sua é essa, né, Lucas? Pois é, meu tio não Desistiu. desistiu do curso de violão. Eu até procurei um legal, Sim. mas ele desistiu. Mas assim, basicamente, você trabalha com vendas solucionando problemas, Sim. sabe? Qual é o seu problema? O que é que você precisa? Por exemplo, o porquê esse marketing digital, quando eu falo de afiliados, ele cresceu tanto na pandemia. A gente viu uma população perdendo emprego, as pessoas desempregadas, as pessoas em casa, ociosas, pessoas que precisavam se reinventar. E eu vou fazer o que se não tem emprego? Eu Sim. boto currículo e não acho. Aí vamos dizer, uma mulher lá está desempregada e ela vê a possibilidade de fazer um curso de unhas de gel, que ela vai aprender no curso a fazer unha de gel. Entendeu? E assim, ela faz o curso, começa a colocar em prática e consegue montar um negócio fazendo unhas de gel. Legal. Entendeu? Então, assim, a proposta desse mercado digital, ela é basicamente essa. E o meu papel é justamente solucionar esses problemas. Entendi. Preciso de uma renda. Então, você pode trabalhar na internet Uhum. nessa função. Não quero, não me identifico, eu gosto... Minha área, por exemplo, minha área é maquiagem, sabe? Você pode ou vender um curso de maquiagem que já é sua área, ou você pode criar o seu próprio curso de maquiagem, se você Entendi. tiver especialização, tiver propriedade para fazer aquilo. Até porque, assim, é um mercado, é como eu sempre falo, é um mercado. E no mercado, você vai achar tudo que é produto. Sim, Entendeu? Ali a qualidade do produto que você vai comprar, quem vai dizer é você. exatamente. Do lado do produto que você gosta e sabe que a qualidade é boa, vai ter o produto de qualidade ruim. Então eu posso Entendeu? criar um curso hoje e Aleatoriamente. Entendi. E colocar lá. Entendeu? Aí, assim, por exemplo, se eu sou um afiliado, o meu papel eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu vendo, entendeu? E eu tenho que ter esse contato com o cliente para que as coisas funcionem, sabe? E assim, se você quer colocar um curso lá, que você tenha no mínimo propriedade daquele assunto e para de fato. E assim, até voltando para essa questão do digital mais um pouco mais amplo, eu estava vendo antes de entrar no mercado digital um cara falando sobre ganhar dinheiro com a internet. E aí ele dizendo que ele era mediano, assim, ele tinha um conhecimento mediano sobre a internet. E ele percebeu que no bairro dele, ele morava num bairro central, onde tinham muitos estabelecimentos que eram de donos já idosos, 80, 90 anos. Eram pessoas que não tinham um mínimo de contato com a internet. E com o conhecimento mediano que ele tinha, ele falou, velho, eu vou tentar ajudar esses caras. Sim. E aí o que é que ele foi? Ele foi oferecer para esses caras que não entendiam nada de internet, o Instagram, fazer o Instagram, gerenciar Instagram. Aí ele falou assim, velho, você não precisa ser expert em Harvard. Sim. Se você consegue solucionar o problema de uma pessoa, no mínimo conhecimento que você tenha, tá tudo certo, velho. Porque assim, você sabe, o que você sabe é mediano, mas o cara não sabe nada. Não sabe pô. nada. Entendeu? Então assim, aí, ou seja, ele falou que ele conseguiu, de alguma maneira, isso foi antes da pandemia, levantar o faturamento daqueles restaurantes, Sim. porque eles começaram a alcançar um público que eles não alcançavam. Legal. Sabe? Então, assim, eu acho que a visão da internet é basicamente essa. Ela tira essa formalidade toda, tipo, eu tenho que ir para uma faculdade, eu tenho que ter uma formação. Não tô dizendo que não tenha que ir. Sim. É como eu falei anteriormente. Você pode ir? Vá, velho. Sabe? Eu tô de boa aqui e, sei lá, meu pai pode pagar a faculdade. Sim. Vá, velho. Eu acho que a vida é feita de experiência. Quanto mais você tiver experiência, mais bagagem lá na frente você vai É ter. verdade. Mas
pô, velho, eu quero fazer de maneira mais rápida, mais simples. Existe as profissões do futuro, ou melhor, do presente, elas são assim. Não exige essa formalidade. Por exemplo, você vai fazer um curso hoje de marketing na faculdade, com certeza ele vai ser altamente É desatualizado. verdade. Porque a faculdade, ou a internet está assim, Muda velho. muito rápido. A internet não espera, não. Sim. Então, assim, tô fazendo marketing na faculdade, legal, velho. Sabe? Sim. Então, assim, é muito, muito rápido e traz essa proposta. Agora, o ponto é, tá disposto? Quer focar, sabe? Tem que ter um... É porque tem que ser... Eu imagino que você estuda muito. Sim, sim, A sim. gente- E a gente conversa aqui, você está sempre falando que está sempre buscando esse conhecimento justamente para não se Exato, perder, né? Não ficar exato, desatualizado. Exato, Você não vai ficar parecendo o Exterminador do Futuro, exato. né? Resolve o problema, mas totalmente obsoleto. Né? Exatamente. Tem que ter foco naquilo que você quer. E eu acho assim, é a dificuldade assim da sociedade hoje, velho. Sabe? As pessoas não querem ter esforço. Eu vi um vídeo esses dias e eu achei engraçado, velho. É Rafael Portugal, né? Sim. E ele falou que o cubo mágico agora é de uma cor só. Porque ninguém ganha, ninguém perde, ninguém se chateia. E é isso que a gente tá vivendo, É velho. verdade. Tipo, a galera, tipo, não quer ter esforço pra nada. Sim. Sabe? É aquela coisa, se você quer colher, você tem que plantar, sabe? velho? Não adianta, é natural. É verdade. Eu tinha um amigo meu que falava assim, que o único lugar que sucesso vem antes do trabalho, eu não sei se é sucesso, meu Deus, é no É no dicionário. dicionário. É no dicionário, é tipo assim, ou seja, não inverta a ordem, cara, plante primeiro. Agora, infelizmente, assim, com tanta coisa que a gente tem ao redor, velho, termina sendo até difícil pra essa galera mais nova, assim. Sim. Mas, contudo, eu vi no YouTube, velho, tem menino de 16, 17 anos que já faturaram milhões no digital, velho. Aí você fala, meu Deus do céu, é sério, sério, velho. Sabe? Ou seja, focou ali, canalizou. E assim, para até a gente fechar essa parte, só muda o jogo, velho. Porque a galera fica o dia todo jogando Free Fire em verdade. casa. Fica o dia Sim. todo jogando aquele joguinho que viciante. É só pegar aquele tempo ocioso, né? Besta que a gente fica na internet e adaptar para ganhar uma renda. Não, mesmo. e o jogo agora virou outro. Só mudou a plataforma do jogo. O jogo agora é outro. Sabe, por exemplo, eu fico brincando com minha esposa lá. O curso que eu vendo hoje, que é o que eu tenho mais focado em vender, ele tem um ranking. Sim. Né? E aí, assim, eu fui muito honesto quando eu comecei. Eu sabia que eu não sabia nada. Aham. Eu sabia que era um processo até eu chegar. Mas eu sempre olhei para o primeiro lugar. Sim. Aí eu olhava e falava, rapaz, eu vou chegar lá nesse Sim. cara, velho. Aí, às vezes, eu lembro que no meu primeiro mês, o ranking é o top 10. No primeiro mês eu fiquei em 11º. Que legal. Aí eu fui, o cara que é o produtor lá, eu mandei uma mensagem pra ele, falou, velho, tô em 11º, mas mês que vem eu tô dentro aí. E tal. Aí no mês seguinte, e assim, olhando pro primeiro, mas olhando pra minha realidade, Sim. velho. O cara que tá em primeiro lugar, com certeza ele tem muito mais experiência e muito mais conhecimento que eu. Sim. E não é sorte. Outro ponto aqui importante é, ninguém chega em lugar nenhum por sorte, velho. Não chega, não adianta a gente tentar, sabe? Porque a galera, não, velho. É esforço, é conhecimento. Então, se você quer, vá, meu amigo, tente. Aí eu olhava pro cara. Aí no mês seguinte, eu fiquei em 8º. Eu falei, ó, tô dentro. Aí eu ia me motivando, né? Sim. No mês seguinte, 6º e tal. Resultado, esse mês eu tô em primeiro. Que legal. Mas tem um cara que tá em segundo que é pau a pau comigo. Aham. Tipo assim, eu boto uma diferença, o cara vem, aí eu falei com minha esposa, falei, velho, tá cada um buscando seus objetivos. Sim. Mas é uma brincadeira legal, pô. Entendi. Porque ele me motiva aí um pouco mais, eu motivo ele aí um pouco mais, cada um pelos seus objetivos. Então, assim, no final das contas, mudou o jogo. Sabe? Entendi. O jogo agora, Uhum. as moedinhas são outras, sabe? Mas, velho, você continua jogando. Agora, assim, a gente não quer canalizar porque a galera não quer ter esforço, velho. A galera não quer, sabe, sair da zona de conforto. Sim. E aí, esse é o ponto que é o mais complicado. Eu acho que a gente precisa, Ícaro, tem que ter um podcast só para você falar sobre marketing Marketing digital. digital, né? Porque eu sei que é um universo muito grande e não dá para falar assim tão pouco Com tempo, certeza, né? com certeza. A respeito disso. Mas e quem quiser te encontrar nas redes sociais, faz como hoje? Eu tô no Instagram, tô nessa aqui, @Ícaro_Dias, você pode me encontrar lá. E aí lá tem um pouco de tudo da minha vida, né? Você não vai me ver fazendo dancinha, né, de marketing. E isso não é uma estratégia legal também. Não que não seja legal pra mim, não foi estratégia e não é que eu acho ideal. Então você É não vai porque me você ver. não sabe dançar, não? Não isso sei dançar, também. tem isso também. Entendeu, Lucas? Qual é o problema? Então você não vai me ver fazendo dancinha. Tem algumas coisas do marketing, tem algumas coisas da minha vida, da minha família, que eu tô sempre postando lá, que é, na verdade, um pouco do dia a dia. Tem algumas coisas da música também. Então, assim, @Ícaro_Dias. No YouTube tá Ícaro Dias 1.
A história que eu contei aqui do meu testemunho tá lá também, com a música Sou um Milagre, que é a música assim que realmente marcou minha história. E assim, é uma música que tem abençoado muitas pessoas. Eu acho que é isso. YouTube, Instagram, Facebook não rola mais não, né? Ninguém foi, usa né? muito, ninguém usa Facebook. Eu tô brincando, mas também nem uso Facebook, velho. nem sei pra onde vai. E é isso, assim, pra fechar, boys, assim, eu agradeço o convite, velho. Pô, eu que Viu? agradeço. O Parola aqui é um podcast que tá no nosso coração, a gente tá acompanhando aqui desde do início verdade, de tudo, desde o né, início. velho? E assim, a gente vê o caminhar das coisas é muito interessante. E assim, eu acho que resumindo o nosso papo, a mensagem que eu deixaria, assim, pra quem tá ouvindo a gente tenha fé, não desista dos seus sonhos. Eu acho que quando eu falo do meu tio lá, é um exemplo disso, né? Sim. Ele acreditava que o milagre podia acontecer e era algo que fugia totalmente daquilo que ele podia fazer, e ele viu isso acontecer, sabe? Tenha foco, sabe? A gente vive num tempo onde é tanta informação, velho, é o Verdade. chamado brainstorm, né? Sim. É uma tempestade de informação, mas assim, foque, busque, plante sempre e plante de novo. Se tem 10 sementes na mão, joga as 10, não deixe de plantar, porque a colheita vem. E é isso, velho, eu acho que é isso. A vida reserva muita coisa boa pra gente, que a gente possa continuar nesse foco. Boas, valeu. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Lucas, meu lindo, eu tô aqui? Pronto. Então, meu povo, muito obrigado por ter chegado até aqui. O bate-papo hoje muito legal. E cara, eu tá acostumado a ficar ali do outro lado. Pois é. E hoje tá aqui conosco, dividindo um pouco da sua história, né? Daquilo que ele vive e viveu. Muito interessante. Não deixe de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar os nossos vídeos. Isso é muito importante pra gente. E vamos que vamos. Um beijo, meu povo!